Queridos, graças e paz, amém? Amém, né? Pela misericórdia de Deus, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica. E hoje nós falaremos sobre as duas naturezas de Cristo. E eu queria trazer até você um pouco do livro A Cruz de Cristo, de John Stott. E uma das frases que eu encaro como melhores desse livro, eu vou falar outra, que não é do John Stott, mas uma do John Stott é... Gaguejei, mas como disse o pastor André domingo, Deus usa até o gago, irmão. Então, vamos criar esperança nessa profecia do pastor André, né? Então, John Stott nos diz o seguinte: perdoar para Deus foi um problema. A gente encara por vezes vários problemas já em nossa vida, no dia a dia. Mas você já imaginou a problemática eterna do perdão? Porque você está lidando com um ser perfeito, inalcançável, transcendente, que não precisa perdoar, mas que escolhe perdoar. E quando escolhe perdoar, arruma um problema para si próprio. Então nós somos parte de um problema que Deus resolveu, mas que foi um preço alto para Ele. E essa aula tem muito a ver com isso. Vamos orar? É importante. Senhor, nós queremos te dar graças, porque Tu és tão bom, tão maravilhoso, que nos reuniste mais uma vez aqui em Tua casa, para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Agora concede-nos, Senhor, a sabedoria necessária para caminharmos bem nessa noite, e que o Teu conhecimento possa ser revelado a nós, ainda mais, através da exposição clara da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, lembrando mais uma vez que é uma aula, não é uma pregação. Embora eu sempre vá subir um pouco a voz, mas não é uma pregação. Então você pode levantar sua mão, pode perguntar, menos Lucas hoje. Estou brincando, Lucas, mas você pode perguntar, tá? Você pode exercer esse direito. E vamos lá, irmãos. Para começar, essa é a segunda frase que Stott fala, uma das frases favoritas que Stott fala em seu livro, que para mim é uma das mais marcantes na minha vida. É de Anselmo de Cantuária, um bispo, um dos pais da igreja, que vai nos dizer o seguinte: o tamanho da ofensa corresponde ao tamanho do ser ofendido. O tamanho da ofensa corresponde ao tamanho do ser ofendido. Quer dizer, se eu ofendi alguém, a solução para aquela ofensa tem que ser de equivalente valor do ser ofendido. Mais uma comparação. Por exemplo, se você faz um mal contra um passarinho, a ideia é que o seu mal será do tamanho de um passarinho. Se faz um mal do tamanho de para um cachorro, seu mal é do tamanho de um cachorro. Se você faz mal a um homem, seu mal é do tamanho de um homem. E quando você faz um mal a Deus, qual o tamanho do seu mal? E quando você ofende a Deus, qual o tamanho da sua ofensa? Para Anselmo de Cantuária, e o que eu creio biblicamente, a ofensa é do tamanho de Deus. E se nós fôssemos pensar um pouco no tamanho de Deus,
Isaías vai nos trazer, lógico, uma ilustração do que seria. Ele vai dizer que esse ser colocaria seus pés para descansar na terra. Imagine o tamanho da nossa ofensa, irmãos. Imagine o tamanho do pecado que Adão cometeu no Éden. Por isso que perdoar para Deus foi um problema. Porque a ofensa do homem foi alta demais para que ele pudesse pagar. E é nessa perspectiva, é nessa maravilhosa perspectiva que nós vamos caminhar neste assunto. A importância de Cristo ser 100% homem e 100% Deus. Para você ter uma ideia, isso não foi tão fácil teologicamente ser resolvido, tanto que pincelaram um pouco dessa doutrina no concílio de Niceia, mas ela só vai ser fechada no concílio de Calcedônia entre 450 depois de Cristo. 451 depois de Cristo, isso aí. No concílio de Calcedônia vão fechar essa doutrina, mas ela é muito importante. Cristo é 100% homem, 100% Deus. E essas duas naturezas não podem ser separadas. Elas não serão mais separadas. E aí, fazendo a pergunta que o meu pastor Eudemar gostava de fazer tanto no seminário: se Cristo é 100% homem, 100% Deus, quem morreu na cruz? O Cristo de Deus, inseparável. Isso é lindo, irmãos. Vamos entender mais? 4 verdades que devem estar em nosso coração. A primeira delas: Jesus é plena e completamente divino. A segunda: Jesus Cristo é plena e completamente humano. A terceira: as naturezas divina e humana de Cristo são distintas, não são iguais. Ele tem a natureza humana e tem a natureza divina. Só para saciar um pouco já a sua dúvida, essa natureza humana de Cristo é perfeita. Você não pode pensar que é como a sua natureza, ruim, imprestável. Não, ela é perfeita. Então Cristo tem a natureza perfeita humana e a natureza divina dentro do seu ser. As naturezas divina e humana de Cristo estão completamente unidas em uma pessoa. Então essa história de Jesus como homem, Jesus como Deus, não, irmão, não tem. É Jesus Cristo, Deus homem, a partir do nascimento para a eternidade. Inseparável. No mesmo instante que ele age como Deus, ele age como um homem. O catecismo vai até nos dizer que a sua humanidade aponta para a sua divindade e a sua divindade aponta também para a sua humanidade. Uma esclarece a outra. Então Jesus é plenamente humano, mas também é plenamente divino. Ok? Se a gente entendeu isso, a gente pode acabar a aula agora. Mas vamos só abalizar mais o conhecimento. Internalizar mais o conhecimento. Até melhor, né, irmão? A divindade de Cristo. Muitas passagens da Escritura demonstram que Jesus é plena e completamente Deus. João 1:1. Evangelho. Você vai ver que esse é o texto que os testemunhos de Jeová vão bater em cima. Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os testemunhos de Jeová vão colocar que o artigo ali poderia ser e era um Deus. Todavia, se fôssemos aplicar isso, teríamos que aplicar nas outras passagens semelhantes. Isso não acontece. Certo? João 1,18 ainda é a mesma passagem. João 20 e 28, nós vamos falar um pouco mais na frente, é a confissão de Tomé.
e Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem encontrar pode ler, por favor. Colossenses 1, 15. A ideia de Paulo no texto é que Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas essa ideia de imagem é a ideia de quando você vê a Cristo, você está vendo o Deus invisível. Você lembra lá de Moisés, quando ele vai ver a pessoa, pede a Deus que mostre a sua face. Deus disse: Moisés, eu não posso mostrar a minha face, porque o homem que eu mostrar a minha face, esse vai morrer. E o que é que Deus faz? A ideia do texto é: Deus mostra as suas costas, sua parte mais inferior, se assim podemos dizer, para Moisés. O que é que acontece com Moisés, irmãos, quando Moisés desce do monte? Pentecostal. Ninguém consegue olhar para o rosto de Moisés, irmão. O homem está brilhando, pegando fogo. Mas a ideia do texto é que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. Brilhava demais. Paulo vai dizer: e encare a beleza da encarnação de Cristo. Quando eu e você enxergamos a Cristo, nós enxergamos mais do que o próprio Moisés. Porque nós não precisamos mais de nenhum lenço no rosto. Nós estamos agora com os rostos sem bloqueio. Nós enxergamos a Cristo, enxergamos plena e completamente a glória de Deus. Por isso que esse texto deve ser amado, como todos os outros textos, mas você deve pensar muito bem no privilégio da nova aliança. Você enxergou, irmãos, a imagem do Deus vivo. Paulo vai continuar, por exemplo, e vai dizer que ele sustenta todas as coisas. Se você tira Cristo, você tira o equilíbrio da criação, e a criação se acaba. Isso é lindo. Vemos assim que a própria Escritura declara que já no início da igreja, a pessoa de Cristo era tida como divina. Por exemplo, essa passagem de Colossenses, alguns teólogos vão dizer que seria já alguma música antiga da igreja. Mas você vai pegar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vai dizer um dos primeiros credos ali. E ele vai afirmar a ressurreição de Cristo. E quando você pensar em ressurreição, você já deve pensar que não é qualquer tipo de ressurreição, mas Cristo é ressurreto pelo Pai, porque Ele cumpriu a missão do Pai. E porque, como vai nos dizer Pedro em Atos, a morte não pôde detê-lo ou segurá-lo. Então a igreja, naquele tempo, já tinha a certeza que Cristo era Deus. Certo? A divindade de Cristo, o próprio Cristo tinha consciência de sua divindade. Ele falava com autoridade divina, não precisava dizer o assim diz o Senhor. Você se lembra no Antigo Testamento, quando o profeta ia dizer ou proclamar o seu oráculo, a sua profecia, o que ele dizia? Assim diz o Senhor. Você já leu o Sermão do Monte? Você já viu que ali estão tratando, de certo que de forma como os fariseus adulteraram a lei, mas eles ainda assim estão tratando da lei. Você nota como Cristo fala e está nessas referências, que Jesus diz: vocês viram o que está escrito? E como é que ele diz depois, irmão? Ele não diz, Moisés falou. Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele diz, eu, porém, vos digo.
Você quer enxergar um outro ser que tenha tamanha autoridade de dizer essa é a real interpretação da lei, do que o próprio Deus que deu a Moisés? E você vai encontrar outras passagens que Cristo vai dizer o que, irmãos? Em verdade vos digo. A ideia é, o que eu estou falando tem total peso e é verdade, inquestionável. Então Cristo tinha a autoridade da palavra. Seu relacionamento com o Pai era evidenciado em suas atitudes. Ainda criança, o que é que Jesus vai fazer, irmãos, lá no templo? Maria está agoniada procurando seu filho e ele diz: mulher, não me compete fazer a vontade do meu Pai. Não era de José, irmãos. Não era de José. Não foi num estralar de dedos que Cristo tomou a consciência divina. Até mesmo criança, ele já tinha consciência da sua missão. Você vai ver lá na ressurreição de Lázaro, Jesus ora, mas não ora ao Deus de Israel, Jesus ora ao Pai. E Lázaro é ressurreto. Ele referia-se a si mesmo como o Filho do Homem. Se você for em um dicionário de teologia, esse termo vai dizer: Filho do Homem quer dizer igual a um homem normal, ou um nascido de mulher, um homem. Mas, se for um bom dicionário, ele vai continuar dizendo: quando Cristo se refere como o Filho do Homem, ele está trazendo à memória do povo também, e quer trazer à memória a passagem de Daniel capítulo 7, quando o Filho do Homem toma o cetro de Siloé. Daniel 7. Quem é esse Filho do Homem? É o que tem autoridade de governo. Então Cristo está dizendo: eu sou aquele rapaz lá, o Filho do Homem de Daniel. Não sou simplesmente um homem. Ele é o Cristo do Deus vivo e aceita a adoração. Duas passagens muito interessantes. Vocês lembram da passagem lá de Pedro? Quando Jesus pergunta, e está em Mateus capítulo 16, versículo 15: quem dizem os outros quem eu sou? E eles vão dizer um profeta, e outros vão dizer o próprio Elias. Mas quando Cristo olha para os discípulos e pergunta: e vós? Vós, quem dizeis que eu sou? O que Cristo vai dizer o que Pedro vai dizer é: tu és o Cristo. Tu és aquele prometido. Você tem que lembrar a equivalência de Cristo a Messias. Cristo seria o equivalente grego ao Messias no hebraico. Tu és o enviado, o Filho do Deus vivo, ungido, o Filho do Deus vivo. Você não é qualquer profeta. Você não pode ser qualquer profeta. Você lembra quando Pedro encontrou Jesus lá no barco? Ele se ajoelha e diz: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. Essas atitudes que podem passar em sua leitura. Você lembra lá no Êxodo, quando Moisés vai até a sarça ardente, ou numa visão calvinista, quando Moisés é atraído à sarça ardente? Ele é atraído, irmãos, ele não vai. Ele é atraído por aquela sarça, o símbolo da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E vai lá. E em meio a tantos questionamentos, Moisés diz: Senhor, mas me diga uma coisa.
Quando o povo perguntar quem te enviou, o que eu vou dizer? O que é que Deus diz a Moisés? Diga, eu sou, me enviou a vós. Uma palavra que os judeus tinham tanta veneração, que quando o escriba ia fazer uma cópia dessa palavra, alguns historiadores vão dizer que ele tomava banho, trocava a caneta para escrever a palavra. Está no livro de Introdução Bíblica de Norman Geisler. O que é isso, irmãos? O que Cristo está fazendo? Cristo está dizendo, o Deus que se revelou a vocês no passado está encarnado aqui. Por isso os judeus encaram como blasfêmia, digno da pena de morte. Mas o fato é que Cristo tinha total consciência da sua divindade. Implicações. Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente em Cristo. Não é meio Cristo aí não, gente, desculpa aí. Em Cristo. Mas eu gostaria de dizer, Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente unicamente em Cristo. Ninguém pode ser salvo se não for por Cristo agora. Por isso que é um erro grave de algumas pessoas, alguns teólogos, afirmarem salvação pela revelação geral, aquela revelação, por exemplo, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, da natureza, o que o Salmo 19 vai dizer, a criação proclama a glória do Senhor. Ninguém pode ser salvo por ela. Ninguém. O único caminho para a salvação é Cristo. Sem Cristo não há salvação. Não há acordo. Outra consequência, você não pode diminuir a pessoa de Cristo. Você não pode torná-lo um semideus ou um grande profeta. Ou ele é Deus em sua teologia, ou ele não é nada. É um falso Cristo. Vale lembrar o testemunho de Kenneth Hagin em um de seus livros. Ele afirma que certa vez estava orando e um demônio apareceu para ele. E Jesus também apareceu. E Kenneth Hagin disse: Senhor, expulsa esse demônio. Jesus olhou para Kenneth Hagin e disse: meu filho, eu dei essa autoridade a você e só você pode fazer isso. Ou como R.R. Soares também. Está gravando, né, irmãos? R.R. Soares fala certa vez: você não pode pedir em nome de Jesus e pedir segundo a vontade dele. Porque se você pede segundo a vontade dele, você está desautorizando a sua oração. Isso, irmãos, é diminuir a pessoa de Cristo. Quem acredita nisso está com sérios problemas de teologia. Quiçá, eu estou falando de membro, não estou falando nem dele, que para mim ele é um apóstolo. Mas quiçá até nunca conheceu o Cristo verdadeiro. Você só será salvo através de Cristo e através do conhecimento do Cristo verdadeiro, irmãos. É o Cristo verdadeiro. A redenção é possível e foi realizada por Cristo. Eu creio que vocês terão aula sobre redenção e justificação mais para frente. Mas vale lembrar que a ideia é que quem pagou o preço pelos nossos pecados foi o próprio Deus. Quem pagou o nosso resgate foi o próprio Deus. Nós vamos voltar para aquela afirmação de Anselmo no final. E eu explico melhor isso. No Cristo ressurreto, assunto
e entronizado, nós temos um sumo sacerdote que simpatiza conosco, que tem um poder infinito para suprir as nossas necessidades. Nós vamos falar um pouco sobre isso na humanidade, mas a ideia é, em Cristo nós nunca tivemos, mas em Cristo a ideia de um Deus que ama e se importa conosco é ainda mais declarada, porque Ele veio à Terra. Irmãos, se Deus quisesse exterminar a humanidade no momento que Adão pecou, Ele teria feito sem problema nenhum. Ele não estaria num divã, não estaria lendo livros para se recuperar. Mas é maravilhoso compreender que um ser eterno, inalcançável, se sensibilizou por quem não deveria, por quem não merecia. Então, daqui a pouco, quando você for orar, eu quero dar uma dica a você. Não esconda esses sentimentos. Não esconda a sua raiva, não esconda a sua angústia, não esconda a sua tristeza, nem tampouco sua alegria. Você tem um sumo sacerdote que é sensível a você. Ele compreende você. Ele entende. Mas lembre-se, você não está falando com um homem só, está falando com Deus também. Não esconda, mas cuidado com as palavras. Cristo deve ser adorado. Por isso, irmãos, a nossa igreja é cristocêntrica. Por isso que toda pregação deve levar a Cristo. Porque Ele é o centro. Porque é por Ele que nós passamos. Como vai dizer Timothy Keller em um excelente livro que eu estou fazendo devocional, Oração. Nós não conseguiríamos enxergar a pessoa de Deus diretamente, assim como nós não conseguimos olhar para o sol. Nós morreríamos. Mas assim também como você em um dia de sol coloca um óculos escuro, Deus providenciou um filtro para que nós o enxergássemos. E esse filtro, o filtro pelo qual eu e você podemos chegar a Deus, é o Cristo de Deus. Isso é maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Graças a Deus. Vamos. Oi? Tá, vamos pensar juntos. Não há uma passagem direta quanto a isso. Em termos, Ele é Cristo 100% homem, 100% Deus. Mas há uma passagem que diz, por exemplo, em Isaías: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Esse menino seria o próprio Deus. Porque jamais um profeta colocaria esse título em outra pessoa. Então a ideia é, não o filho de Acabe, não olhe para o cumprimento imediato da profecia, do livramento, mas olhe para o futuro, para o real cumprimento dela. É Cristo. Pai eterno. Toda a nomenclatura de Isaías capítulo 9
são títulos divinos. Nenhum ser humano podia receber um título daquele. Então o texto está dizendo, um menino vai nascer e ele vai carregar consigo esses títulos. Outra passagem, Isaías 53. Ele não tinha parecer nem formosura, certo? Mas o texto também vai dizer que ali nós enxergávamos o quê? O braço do Senhor. De uma maneira inacreditável, aquele ser derrotado, castigado, flagelado, é o braço de Deus. Ele não está só acabado. Ele tem eternidade. Isso eu vou dizer de novo, é muito lindo, irmãos. A humanidade de Cristo. Vamos lá, né? Só quero deixar claro, por exemplo, que no meio não cristão, já é declarada a existência que houve na face da terra um homem judeu chamado Jesus, que foi condenado, morto em morte de cruz. A maior dificuldade do mundo não é aceitar a humanidade de Cristo, é aceitar a sua divindade, certo? Então, nós vamos caminhar agora, digamos assim, do maior para o menor, embora nós não possamos separar. Por todo o Novo Testamento, vemos claramente a humanidade de Cristo exposta. Jesus teve um nascimento virginal. Inclusive, os autores bíblicos preocuparam-se até mesmo com a sua genealogia. Para que serve aquele Mateus capítulo 1, irmãos? Para Mateus é para dizer, esse homem que está nascendo é o descendente de Davi. Essa é a implicação direta do texto. Mateus quer dizer, o rei prometido nasceu. O nome dele é Jesus. Todavia, você pode pensar também no seguinte, quem tem uma genealogia, logo nasceu e é humano. Ele não surgiu. Ele nasce de uma mulher chamada Maria. Não vem do nada. Então, essa é uma das características. Outra, Jesus sente e padece com necessidades naturais de um ser humano. Ele passou fome na tentação, passou sede na crucificação, se cansou quando foi encontrar a mulher samaritana e morreu em Lucas 23, 46. E você pode colocar também que ele chorou em João 11. Todas essas características são de um ser humano. Se hoje, e eu quero que você pense bem, se hoje, como eu falei, a maior dificuldade do nosso meio é reconhecer a divindade de Cristo, no começo da igreja era o contrário. Era reconhecer que esse homem poderia ser humano. Então várias heresias surgiram para separar. A ideia é esse Deus não poderia jamais se encarnar. Então, não é de hoje que nós vivemos um conflito em que querem separar as naturezas de Cristo. Eu não sei se você já ouviu na sua vida, mas eu já. Certo pregador disse uma vez que quando Jesus foi crucificado, no momento em que ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali a sua divindade sai do seu corpo, e o que fica ali é o Jesus homem. Isso não pode acontecer. O sacrifício, para ser aceito, tinha que ser feito por um Deus eterno e por um homem mortal.
Então você não pode separar as naturezas, irmãos. Então sim, Cristo padeceu de sede, cansaço, fome e morte. Lucas também vai dizer que ele cresceu. A ideia é esse homem viveu no meio de pessoas comuns. Mesmo depois de ressurreto, Jesus continua a ter um corpo físico. Qual é a ideia lá em João, mesma passagem de Tomé? O que é que Tomé diz? Se eu não ver tocar em suas feridas, eu não vou acreditar. O que é que Jesus diz quando aparece? Tomé, vem aqui, veja o meu lado, toque nas minhas mãos. Nós não sabemos, irmãos, se Tomé tocou ou não tocou. O texto não relata, mas a ideia é que Cristo apresenta ele. Eu sou feito de carne e osso. Embora eu consiga atravessar paredes, mas eu sou feito de carne e osso. Corpo glorificado, mas ainda assim, uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus experimentou a tentação humana. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Deve se lembrar que após o seu batismo, Jesus vai para o deserto, passa 40 dias de jejum e é tentado pelo diabo. Na oração do Getsemane, Jesus passa por tentações. E a maior tentação, irmãos, era não ir à cruz. Não ia ir, não podia ir à cruz. Isso nos traz a ideia que o Cristo a quem servimos é sensível, mais uma vez eu repetir isso, é sensível às nossas fraquezas. Mas eu quero dizer uma coisa a você, eu quero desmentir o que Philip Yancey fala no bendito livro Maravilhosa Graça. Se você já leu esse livro um dia, eu já li. E ele vai dizer que Cristo veio para a terra para aprender a ser humano. Isso não cabe, irmãos. Cristo é perfeito. Ele não veio à terra para aprender a se compadecer. Ele veio à terra para morrer pelo ser humano. Ele já era dotado de misericórdia, irmãos. Mais misericórdia e mais compreensão que qualquer um outro ser humano na terra possa ter. Até mesmo mais do que Adão em seu estado de perfeição. Então, se você... E isso é tão comum nós escutarmos por aí. Jesus veio para aprender o que nós sentimos. Isso é um discurso bonito, irmão, mas que não vale nada. A ideia do texto é que ele passa pelas tentações, padece tentações, para cumprir a missão. Ele cumpre a missão, mesmo em meio às tentações, e isso o torna padrão de obediência para mim e para você. Porque se o próprio Salvador resistiu às tentações, nós também devemos resistir às tentações. E isso também, e eu já estou
indo para frente, calma. Isso também vai nos mostrar uma verdade que eu vou falar daqui a pouco. Até o início do seu ministério, ele trabalhava e morava entre os seres humanos. Ele não foi para uma caverna não, irmãos. Nem um pouco ficou deitado numa rede, cantando mais grato a ti, esperando a hora da missão. Jesus foi trabalhar, irmão. Olha aí, se até Cristo trabalhou, por que você não, né? Oi, Lucas. Opa, meu irmão. Espera aí. Uhum. Eu sei qual é a pergunta que eu pensava que não ia sair, você vai fazer, meu irmão. Eu jurava que ia passar essa noite sem essa pergunta. Aí me vem você, depois que eu passo o slide, fazer essa pergunta. Muito obrigado, Lucas, viu? Te amo, meu irmão. Faça, vá. É correto dizer que Jesus não era, pelo fato de ele ser uma natureza humana perfeita, ele não era passível de pecar. É correto dizer isso? E Jesus não podia pecar. É isso? Sim. 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 Ele não podia e nem devia. Sim. Sim. Então não, Lucas, eu não. Eu já vi alguns livros falando que o fato de Jesus não poder pecar, ele defendia o fato de Jesus não poder pecar, impossível que Jesus pecasse, ele dizia que isso se devia ao fato de ele ser Deus. Deus não pode ser implicado, não pode sofrer o mal. Então, esse autor defendeu que o fato de Jesus não poder pecar é porque ele era 100% Deus. Uhum. E eu já vi também um outro que falava que o fato dele ser 100% homem possibilitava o pecado. Então, você disse que não era possível. Não podia. Impossível, certo? Então, eu não estou. Uhum. 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 Como é possível dizer que ele foi pecado à nossa semelhança se nós somos passíveis de pecado? No seminário, você quer falar, pastor? Não. Se não for satisfatória, nosso pastor, a banca de universitários vai responder aqui na frente. Eu vou pedir aos universitários aqui na frente. Mas vamos lá. Quando eu fui seminarista, Teologia Sistemática 2, Cristologia e Ramatologia, Doutrina de Cristo e do Pecado. Então foi na de Cristo, Teologia Sistemática 3. Era uma pergunta constante, era um debate da sala de aula. Trazia a teologia de Gruden e dizia: Cristo não pecou porque ele não podia pecar, ou porque ele escolheu não pecar. Para mim, ele não podia e não quis. Eu não vejo, eu vejo equilíbrio nessa resposta pelo seguinte sentido. Quando eu falo a natureza é igual, você tem que lembrar qual é a natureza que eu estou falando? A de Adão, lá no Éden, perfeita. Certo? Adão perfeito, sem tentações internas. Para pecar teve que surgir quem? O Satanás. Adão escolheu pecar. A ganância se apossou do coração de Adão. Cristo, natureza perfeita. Ele escolhe não pecar. Ele não deixa que a ganância se apodere do coração dele. É só pegar as promessas de Cristo, de Satanás a Cristo, e comparar com a promessa de Adão. O que é que Satanás diz a Cristo? Eu vou lhe dar poder. Está vendo tudo isso aqui? Vai ser seu. O que é que Satanás disse a Adão? Você será poderoso. Você determinará o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Você será igual a Deus. Cristo diz: eu não quero.
Eu prefiro fazer a vontade do Pai. Adão diz, eu quero. Então Cristo escolhe não pecar. Segundo aspecto da resposta, Cristo jamais pecaria. Porque Deus é santo e Deus é perfeito. Nele não cabe pecado. Na realidade, ele abomina o pecado. Se Cristo pecasse, ele afirmaria que não era Deus. Então, ele não poderia contradizer quem ele é. Se Cristo pecasse, nós não estaríamos aqui adorando a ele. Ok? Então, ele escolhe não pecar e não peca porque não pode. Pois não. A resposta da sua explicação está. Parece que o problema é de semana. Cristo não podia pecar porque ele tinha uma missão. Era possível pecar sim, porque a natureza humana era igual a de Adão. E Adão escolheu, como você usou a palavra certa, Cristo escolheu obedecer ao Pai. Ou seja, a história de não podia e não era possível. Aí é a enganação do diabo. Era possível que ele pecasse, mas escolher. Ele não podia por causa da missão e da natureza. Veja Deus a resposta. Amém. Eu queria, bem, assim também embaixo, a resposta do Antônio foi muito boa. Vou ficar de pé só para vocês entenderem melhor. De fato, ele não podia pecar. Na verdade, eu acho que era impossível que ele fizesse, porque por um lado ele é Deus perfeito, mas ele, como ele bem colocou, é um homem perfeito. Ele é o único israelita perfeito. Ele é o único homem que desejava o tempo inteiro agradar a Deus. É o que ele podia fazer. É voltar à sua colocação, Lucas. Eu colocaria o seguinte: você perguntou se, como homem, se ele não podia pecar, como é que ele experimentou a tentação humana? Na verdade, a pergunta deveria ser: será que nós experimentamos a tentação humana tanto quanto ninguém aqui experimentou? Eu ia falar. A gente experimenta 5% de carne. Certo? Ele experimentou a tentação até os 100% da força dela e permaneceu de pé. A gente é que não consegue suportar nem 5 minutos. Ele não só conhece a nossa tentação, como ele a conhece até a última força dela. Só ele pode dizer de verdade: eu conheço a tentação de vocês. Nem eu conheço a tentação. Então eu acho completo aí. O que eu queria só, até que eu ia frisar, que realmente esse texto até é leve, porque a tentação que Cristo passa é incomparável. Uma outra questão que para responder ao Lucas é que a natureza humana e a natureza divina, elas sempre caminharam em pé de igualdade e uma respeitando a outra. Por isso que mesmo Cristo experimentando a tentação, ele jamais poderia pecar, porque a natureza humana respeita a natureza divina e vice-versa. Então não teria como acontecer isso. Beleza? E aí, tranquilo, Lucas? Amém, meu irmão. Graças a Deus, viu? Deus é bom. A humanidade de Cristo, continuando. E é o que eu falei, até o início do seu ministério, ele trabalhava e morava com seres humanos. Você vai pegar uma passagem que Jesus começa a ensinar e os camaradas ficam admirados e dizem: poxa, que camarada para ensinar bem. E aí um diz: rapaz, esse rapaz aí não é filho de José, o carpinteiro? Esse rapaz aí é um carpinteiro. Cristo trabalhou na carpintaria até o começo do seu ministério. E eu vou deixar claro aqui, não era, irmãos, fazendo móvel planejado, que foi que hoje não. Como a doutrina da prosperidade está dizendo aí que ele era rico, porque era carpinteiro. Não tem condição, irmão. Jesus era pobre. Implicações.
A humanidade de Cristo revela a verdadeira humanidade. Cristo é o que Deus desejava que Adão fosse. O verdadeiro israelita, o homem perfeito. Então ele sim expressa a ideia da criação. Quando você olha para Cristo, você não olha para o ser mais distante da humanidade. Na realidade, quem está mais distante da humanidade somos eu e você. Cristo é o ser humano mais humano possível. Sua humanidade habilita sua obediência representativa em nosso favor. O que isso quer dizer? Porque Cristo obedeceu perfeitamente, Ele pôde pagar o preço. Sua humanidade faz dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem. Aquela passagem de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Existe só um mediador entre Deus e o homem. Estava tudo tão bem. Jesus Cristo, o homem. A ideia é que Cristo, como um homem perfeito, como a sua completa obediência na humanidade, é o único agora capaz de ser o mediador eficaz. Ser aquele, como eu falei, que é o filtro pelo qual nós enxergamos a Deus. E Cristo é o nosso sumo sacerdote, aquele sacerdote sensível às nossas fraquezas. Meu Deus do céu. Voltando à frase Anselmo de Cantuária, o texto diz: o tamanho da ofensa corresponde ao tamanho do ser ofendido. Bem, para Cristo, para Deus nos perdoar, o problema era, para que o perdão fosse aceito por Ele, um ser eterno, perfeito, teria que pagar o preço. Mas não foi um ser eterno e perfeito que pecou. Foi um homem. Então teria que ser um homem eterno e perfeito. Só assim a ofensa seria perdoada. Dessa vez eu não toquei. Só assim a ofensa seria perdoada. O que acontece na encarnação de Cristo? Nós temos ali o preço ideal para os nossos pecados. Um homem eterno e perfeito, do tamanho de Deus. E Ele morre, irmãos. Isso é evangelho. Deus se faz homem e morre em nosso lugar. É a Ele que nós vamos orar daqui a pouco. Aleluia. A crença de que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, humana e divina, tem um grande significado para a possibilidade de pessoas caídas entrarem em um relacionamento com Deus. Cristo deve ser ao mesmo tempo Deus e homem para que possa ser mediador entre Deus e homem, fazer expiação pelo pecado e ser o sumo sacerdote empático, aquele que toma as nossas dores. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Graças a Deus, Lucas, tranquilo. Amém, meu irmão. Deus abençoe.